Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao nosso culto online da congregação de Henrique Jorge 1. Para nós é uma alegria tê-lo conosco. Convido a amada igreja, os irmãos, os ouvintes, para juntos estarmos aqui reunidos em nome do Senhor. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Pai. E queremos nessa noite convidar sua família, convide quem está aí no quarto, na cozinha, para estarmos juntos em torno da palavra do Senhor, e que neste dia você seja alcançado pela graça do Senhor. Estaremos orando por mais um culto, e eu creio que o Senhor será mais uma vez glorificado nesta noite, e eu tenho certeza que haverá uma orientação bíblica, uma palavra de edificação para a nossa caminhada cristã. Oremos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos por mais uma oportunidade de reencontrar os amigos e os irmãos, mesmo que seja na modalidade online. Mas a tua graça, o nosso Senhor, Ele supera, Ele transcende todo o nosso entendimento. O Senhor sabe de todas as coisas, os motivos, os critérios, a finalidade. O Senhor está no comando de tudo. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa a cada um nesta noite, os nossos músicos, o Samuel Portela, o Gabriel Soares, o Gabriel Araújo, o Marquinhos, o Caleb, e também a equipe de apoio aqui na mídia. Meu Senhor, abençoa todos nós, que a tua bênção e a tua graça venha sobre cada um. Abençoa também o Marquinhos, o irmão Neres, a Marisa, a Sara, o Bruno e todos que irão participar ativamente deste trabalho. Em nome de Jesus, Senhor, alcança os lares nesta noite, alcança as famílias nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus com muita alegria. Vamos louvar o Senhor com os hinos tradicionais da nossa harpa cristã. A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Vamos juntos adorar o nome do Senhor nessa noite. Convido você à sua casa para juntos nós cantarmos os hinos da harpa, querido. Hino de número 304. Peguei a sua harpa e vamos juntos adorar ao Senhor. Desprezando toda dor, eu vou a cantar no Calvário ao pecador, sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, no servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta a governar, está Jesus também. Que
estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a veia amada no céu estarei. Na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Sempre azul, estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus com uma greia amada no céu estarei. Na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, ele me quis salvar. Hino de número 547, queridos. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nessa vida já cessou. O Senhor, os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vida do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus vivo que aparece além do véu. O tempo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, tão bem-vindo sem igual. Ao som de muitas águas nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Aleluia.
Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Rei está voltando e nós declaramos também nesta noite essa mensagem gloriosa. Meus queridos irmãos, como é da nossa tradição assembleana, nós iremos fazer uma leitura bíblica em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, eu quero convidá-lo ou convidá-la a abrir a sua Bíblia e manusear a palavra do Senhor. Nós iremos ministrar hoje, neste texto sagrado, sobre a defesa do apóstolo Paulo perante o rei Agripa e o que nós podemos aprender com esta experiência ministerial do apóstolo Paulo. Iremos ler a partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: Você está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso peço que o Senhor me ouça com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais. Versículo 12. Com isto em mente, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor me respondeu: Eu sou Jesus, a quem você me persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Oremos mais uma vez por esta oportunidade e iremos ministrar nesta palavra neste dia. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos por esta palavra, pela palavra do Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que o Senhor possa, nesse momento, alcançar os corações feridos, alcançar os corações abatidos, alguém que esteja passando por aflição, ansiedade, alguém que esteja paralisado pelo medo ou algo semelhante, alguém que passa uma angústia, uma aflição, meu Deus, alguém que está sendo perseguido injustamente, meu Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo possa agir poderosamente em cada vida
e que cada um que está ouvindo a palavra, que vai ministrar, que nós iremos ministrar daqui a pouco a palavra também, possa ser alcançado pela palavra e que essa palavra possa vivificar a fé de cada um. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoa o teu rebanho, abençoa todos os ouvintes, que esta palavra e este culto seja singular, em nome de Jesus. Amém, amém. Iremos agora continuar adorando ao Senhor. Vamos convidar a equipe de louvor, os músicos, para adorarmos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Deus é maravilhoso. Deus, Ele tem uma palavra para você nessa noite. Então fica atento aí, adora ao Senhor, clama ao Senhor. Nosso Deus é fiel, queridos, Ele é maravilhoso. Louve ao Senhor conosco, queridos, em nome de Jesus. Os astros do céu e chama pelo nome. Diz ao mar a que te detenhas, dá forma aos montes. Põe em fileiras os astros do céu e chama pelo nome. Diz ao mar a que te detenhas, dá forma aos montes. Soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo, vivo pra Ele. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Adore ao Senhor, querido. Adorar, adorar, adorar e orar com grito. Adorar, adorar e prostrar, ficar rendido. Soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele. Ele sonhou pra mim e pra você. Aleluias! Sonhou pra mim um sonho tão lindo, vivo pra Ele. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece?
te adoramos nessa noite, Senhor. Nos prostramos ante a tua presença, Deus. Te adorar, vou me prostrar, vou te adorar, vou me prostrar. Diante de ti, Senhor. Diante da tua presença, Deus. Somente a ti, Deus, honra, glória, louvor e adoração, Deus. Servimos a um Deus tremendo, querido. Servimos a um Deus tremendo. Aí, querido, você tem a oportunidade também de, nesse momento, ofertar ao Senhor. Vai aparecer aí na tela para você poder ofertar ao Senhor com o código Pix, que é o CNPJ da nossa igreja. Então você oferta, e através do QR Code você pode também enviar o comprovante de oferta de dízimo para o pastor. Então você adora ofertando, você também adora, declarando que esse Deus que nós servimos, Ele é tremendo, que Ele não falha, que Ele é maravilhoso. Quando eu preciso, eu chamo por Ele. E você? Eu sei que você também chama por Ele, porque Ele que pode nos socorrer. Ele nos ouve, nos atende. Aleluias. Quando eu preciso, chamo por Ele, Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso, Jesus, leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem da terra em fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que Ele não acalme. Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória. Só vou amar. Se tu precisas, chame por Ele. Ele te ouve, te atende, é fiel, manda anjos pra te guardar. Companheiro,
melhor amigo, não está só, vai com você. Seu nome é Jesus, dono da vida, Leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que ele me acalme, ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que ele me acalme, ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Aleluias! É Jesus, desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Jesus, é Jesus, desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Ele desceu lá da glória e ele te dá a vitória, é porque ele te ama, queridos. Obrigado, Jesus, tu és maravilhoso, Pai. Deus, que hinos maravilhosos, irmãos. A gente sente assim tanta alegria ao ouvir essas canções, que como se estivéssemos tocando na orla de Jesus, né? Glória a Deus. Estas canções, elas falam o coração da igreja. Convido você para abrir a Bíblia. O tema da mensagem de hoje é: não fui desobediente. Eita Jesus! Abra em 26 de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, para a nossa meditação. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Glória a Deus. Vamos continuar a palavra de Deus. Eu aconselho os irmãos a ler todo o capítulo 26 até o versículo 18, do versículo 1 ao versículo 18. Como nós já lemos no começo do culto, do versículo 1 ao 11, vamos ler do versículo 12 até o 18. Paulo conta a sua conversão. Com isto em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto seguia pelo caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões? Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem você me persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas que você me viu, como daquelas das quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios,
vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Senhor Deus e querido Pai, graças te damos por mais uma oportunidade que temos de compartilhar a palavra do Senhor. Que nesse momento o teu Espírito Santo nos ajude a refletir um pouco na tua palavra. Eu sei que para muitos a semana foi difícil, foi corrido, mas que possamos parar um pouco e receber a palavra do Senhor como alimento para nossa alma sedenta. Ajuda-nos, Senhor, a compartilhar, nos dirige em tudo, ajuda a entender, revela, Senhor, a palavra vivificada para a tua igreja. Abençoa a congregação de Henrique e Jorge e todos quantos escutam esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto tão especial e queremos nessa hora compartilhar alguns princípios da palavra de Deus. Talvez um tema adequado seria: não fui desobediente. Glória a Deus. Que expressão forte nós ouvimos do apóstolo Paulo: não fui desobediente. O texto diz que o apóstolo Paulo está diante do rei Agripa, se defendendo, na verdade, também confirmando a promessa lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, porque havia uma promessa sobre a vida de Paulo, que ele iria pregar, que ele iria compartilhar com os reis e gentios. E aqui a gente vai perceber que Paulo se defende das denúncias levadas ao rei Agripa, com o intuito de condenar o apóstolo Paulo à morte. E o apóstolo Paulo ainda tinha um ministério a desenvolver. Então nada intimidou o apóstolo Paulo. Ele continuou a professar a fé cristã, muito mais com ousadia. Não é fácil. Declarar-se cristão numa sociedade cristã é fácil. Agora, declarar-se cristão numa sociedade pagã ou uma sociedade anticristã é um desafio. Precisamos da graça de Deus. E esse texto ele vai narrar a defesa do apóstolo Paulo diante do rei Agripa e de outras testemunhas. E Paulo ele vai defender a sua fé. E a defesa de Paulo ela pode ser resumida em 5 declarações principais. A gente formatou 5 declarações principais e eu quero falar de cada uma delas resumidamente para a compreensão melhor da palavra do Senhor. No capítulo 26, a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: vivi fariseu, glória a Deus, vivi fariseu. Ele não se envergonhou do seu testemunho, do seu passado, pelo contrário, ele afirmou aqui: vivi fariseu, e não fui apenas um fariseu, mas um perseguidor zeloso. O apóstolo Paulo havia castigado muitos cristãos, tentava obrigar os cristãos a negar a sua fé em Jesus. Era um verdadeiro zelo religioso, perseguia, maltratava. Ele estava, na verdade, no caminho oposto. Ele não percebia que estava indo contra a vontade de Deus. E aqui eu abro parêntese, meus irmãos. Às vezes o zelo religioso que consome o coração da gente, será se às vezes nós não estamos indo contra a vontade de Deus, achando que estamos indo certo, achando que estamos sendo embaixadores das causas celestiais, mas às vezes, quem sabe, estamos defendendo a nossa própria causa, a causa egoísta. O apóstolo Paulo, ele anteriormente à sua conversão, achava que estava fazendo tudo certo, mas estava no caminho oposto. O caminho certo era junto de Jesus, mas ele estava contra Jesus. Ele tinha um currículo invejável, criado aos pés de Gamaliel,
Paulo foi sincero no seu erro. Paulo tinha até o poder de polícia para perseguir. Tinha coragem, tinha sinceridade também. E essa coragem que o apóstolo Paulo tinha, essa característica do caráter de Paulo, sinceridade, impressionou o rei Agripa, o governador Festo, e a irmã do governador, que em particular declararam a inocência do apóstolo Paulo. Vivi fariseu. Eu fui um religioso, sem coração. E aí cabe essa reflexão. Como é que nós temos vivido, irmãos? Um ativismo religioso sem coração? Jesus disse: nisto conhecereis que sois os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Glória a Deus. O amor é a característica maior de uma pessoa convertida ao Evangelho de Jesus. O amor. Então, em nome da religião, ele matava. Em nome da religião, ele votava a favor de uma condenação. Em nome da religião, ele perseguia. Infelizmente, a gente vê algumas pessoas que se dizem sendo perseguidas, que se dizem sendo maltratadas, mas eu quero dizer, irmãos, que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A perseguição, ela sempre vai fazer parte da vida do crente. Onde tiver um crente em Jesus, ele vai ser perseguido, mas ele é perseguido porque ele não faz parte mais deste mundo, ele pertence à pátria celestial. Glória a Deus. E somos peregrinos e um dia nós encontraremos com o Senhor face a face e vamos ver como ele é. Pois bem, irmãos, vivi fariseu. Não volte ao farisaísmo, Saulo. Não volte a ser um religioso, um praticante somente, mas que tenhamos, irmãos, uma conversão verdadeira e genuína. Tem crente, irmãos, que saiu do mundo, mas o mundo não saiu dele. Tem crente que saiu das práticas pagãs, que saiu da idolatria, mas a idolatria não saiu dele. Às vezes se idolatra, às vezes exige padrões elevados para outros e para si mesmo. É flexível. Vivi fariseu. Diante dos reis, o apóstolo Paulo apregou essa mensagem. Vivi, mas não vivo mais. Eu mudei, eu tive um encontro com Jesus. Glória a Deus. Ah, irmãos, como é bom ouvir esta palavra. Vivi fariseu, mas glória a Jesus. Outra declaração de defesa do apóstolo Paulo, ele diz: vivi fariseu, mas vi uma luz. Glória a Deus. 26, versículo 12, capítulo 26, versículo 12 e 13. Vi uma luz. Glória a Deus. Nós só estamos no Evangelho porque nós também vimos essa luz. Paulo vivia em profundas trevas espirituais antes de se converter. Apesar de ser um religioso praticante, ele vivia nas trevas espirituais. Meu irmão, a gente só vê a luz quando tem um encontro pessoal com Jesus. Nós também não temos vergonha, como vivíamos na prática do pecado, no lamaçal do pecado, na condenação eterna. Glória a Deus. Mas também vivíamos nas trevas, mas também vimos uma luz. Esta luz que o apóstolo Paulo, ele narra na sua defesa, o deixou em trevas por 3 dias, está lá em Atos capítulo 9, versículo 8, mas os seus olhos espirituais foram abertos para contemplar o Cristo vivo. Glória a Deus. Também, irmãos, nós éramos cegos do pecado, mas os nossos olhos também foi aberto para contemplar o Cristo vivo. Em João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Glória a Deus. Nós também vimos essa luz. Você também que viu essa luz pode se alegrar o seu coração. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Glória a Jesus. Meu irmão, o crente só anda na luz, ele não anda em trevas. Ele não pratica mais as trevas, as práticas
reprovadas pelo Senhor. Ele não faz mais isso, porque ele tem temor ao Senhor. Ele deixou as trevas para trás e agora ele vive na luz. Ele tem um bom testemunho cristão. Glória a Deus. Ele tem um bom relacionamento com as pessoas, porque agora é luz. Diz assim: no entanto, aleluia, não bastava ver a luz. Apóstolo Paulo viu a luz, mas também era preciso ouvir a palavra de Deus. E é outro ponto da defesa do apóstolo Paulo. Vivi fariseu, vi uma luz, e no versículo seguinte diz: ouvi uma voz. Glória a Deus. Paulo falando em aramaico, Jesus falando em aramaico para Paulo, e Paulo ouviu uma voz que chamou pelo seu nome: Saulo, Saulo. Glória a Deus. Meu irmão, quando o Senhor vem ao nosso encontro, Ele também fala conosco pelo nosso nome. Glória a Deus. Um dia eu ouvi a voz do meu mestre, entreguei a minha vida a Ele, e até hoje tenho seguido a esse Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Irmãos, essa voz é irresistível, e a voz disse para Saulo que era inútil lutar contra o Senhor. Está lá, glória a Deus, em Atos 9, vai contar um pouco do testemunho. É inútil, é inútil. Atos 9, capítulo 15, glória a Deus. Saulo, Saulo, você é um vaso escolhido. Glória a Deus. Irmão, onde você está ouvindo essa palavra, você também é um vaso escolhido. Deus te escolheu para te dar nova vida, e vida com abundância. Capítulo 9, versículo 16 de Atos: e deve sofrer pelo meu nome. Meu irmão, não tem nada melhor nesta vida do que sofrer pelo nome de Jesus, porque Jesus é maravilhoso, Ele nos socorre, Ele nos fortalece, e certamente Ele irá recompensar cada ato que a igreja fizer pelo seu maravilhoso nome. Chamou pelo nome, assim como nós um dia ouvimos a voz, um dia Jesus nos chamou, glória a Deus, e nos plantou na sua igreja, e nós estamos na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Saulo, é inútil você lutar contra o Senhor. Olha que coisa linda, irmãos. Saulo vindo em caminho contrário, e aí naquele dia ele teve um encontro com Jesus, viu uma luz, ouviu uma voz e fez uma grande descoberta: Jesus de Nazaré estava vivo. Glória a Deus, Jesus estava vivo. Que descoberta maravilhosa! Aquilo mudou completamente a vida do apóstolo Paulo. Também, quando descobrimos que Jesus estava vivo, que ressuscitou, isto também mudou a nossa vida. Glória a Deus. E ele chamava Saulo. A palavra de Deus diz que Deus falava com Saulo, mas Saulo por algum motivo resistia. O texto diz assim: recalcitrando contra os aguilhões. Recalcitrar significa resistir. Saulo resistia ao chamado de Deus. Glória a Deus. Saulo, ele confrontava o chamado do Senhor. Não seja resistente à voz de Deus. Não seja resistente, meu irmão, ao chamado do Senhor. Obedeça ao Senhor contra os aguilhões, que eram um espeto de ferro que prendia o gado. Quanto mais resistia, mais sofria. Resistir é inútil. Quando você ouve a voz do mestre, deve obedecer e ser abençoado por Deus. Tem tanto crente que está resistindo, está ferido, insiste em estar longe da vontade de Deus, mas hoje à noite é noite de se reconciliar com esse Senhor. Não fique resistindo ao chamado de Deus. Renda-se a Cristo hoje, se entregue a Jesus hoje. Ele te chama e Ele tem o melhor para a sua vida. Glória a Deus. E aí, Saulo foi chamado. Glória a Deus. E Jesus é tão lindo que ele diz: Saulo, eu apareci a você para constituí-lo
ministro e testemunha para reis e para gentios. Ministro, no original significa remador inferior. Ministro significa remador inferior, ou escravo humilde. Paulo, acostumado a ser um líder honrado, agora convertido, foi convidado por Jesus para ser servo. E Jesus, o Senhor. Jesus é para ser honrado e nós somos servos de Deus. É isso que é a verdadeira ótica do Evangelho. Independente de qualquer condição financeira, intelectual, qualquer elevação na sociedade, não importa. Eu e você somos todos servos diante de Deus. Igreja não é lugar para ter vaidades. Não é lugar para ter o egoísmo massageado, não. Igreja é lugar de servir. Eu fico triste que muitos irmãos que se dizem cristãos até hoje não aprenderam essa lição que o apóstolo Paulo aprendeu com Jesus, de ser servo do Senhor. Glória a Deus, porque Paulo vinha na estrada de Damasco, e Jesus sempre ensinava ao apóstolo Paulo. Não foi a primeira vez que Jesus apareceu a Paulo. 3 anos depois desse episódio, Atos capítulo 22, versículo 17 ao 21, Jesus apareceu no templo para Paulo. Também em Atos capítulo 18, versículo 9, também Jesus apareceu. E em Atos 23, 11, Jesus apareceu em Jerusalém para o apóstolo Paulo e disse: coragem, Paulo, glória a Deus. É isso que Deus diz para você hoje: tenha coragem, eu estou com você, independente de qualquer perseguição, você me obedeceu e eu vou te abençoar, eu vou te ajudar. E que o que é que o pecador deve fazer? Crer em Jesus Cristo. Essa é a saída para os pecadores. Crer em Jesus Cristo. Atos 26, 18. Atos 26, versículo 18. Que o apóstolo Paulo diz assim: para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz. Como é que a pessoa se converte das trevas para a luz? Se converte do poder de Satanás para o poder de Deus. Como é que recebe a remissão dos pecados? Como é que recebe o perdão dos pecados? E a herança do Senhor, como é que recebe? O texto diz: pela fé em mim. Glória a Deus. Pela fé em Jesus, nós recebemos o perdão de Deus, a remissão dos pecados, e o nosso nome é escrito no livro da vida. Meu irmão, somos convidados a ter fé no Senhor Jesus, crer na sua palavra. Vivi fariseu, ele conta o passado dele triste, dos erros do passado, mas os erros ficaram no passado, não faz parte do presente. Se converter significa mudar de alvo, mudar de direção. Eu não entendo por que as pessoas ficam repetindo as mesmas falhas, se os nossos erros devem ficar para trás. Jesus disse àquela mulher: pega em adultério, vá e não peques mais. Irmãos, nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Primeira defesa: vivi fariseu. Segunda parte da defesa de Paulo: vi uma luz. A terceira: ouvi uma voz. E a quarta declaração: não fui desobediente. Tem muito cristão hoje que não tem força para fazer essa declaração: não fui desobediente. É forte, né, irmão? Não fui desobediente. Alguns irmãos estão aqui ouvindo: não fui desobediente. Você pode declarar isso: não fui desobediente? Porque o apóstolo Paulo foi obediente no caminho do Damasco. Glória a Deus. Em Atos capítulo 26, verso 21, o apóstolo Paulo foi atacado e quase morto. Por quê? Porque dizia que Jesus Cristo estava vivo. Era a pregação de Paulo, que Jesus ressuscitou,
Qual tem sido a nossa pregação? Glória a Deus. Se Jesus está vivo, nós temos esperança de dias melhores, glória a Deus. Então, os judeus nacionalistas, orgulhosos, não queriam saber de um judeu que tratava os gentios como se fosse um povo escolhido também. Os nacionalistas orgulhosos, eles não suportavam, eles não se alegravam quando alguém se convertia a Jesus. A pregação de Paulo era: Jesus ressuscitou, há esperança, há vida, há um futuro melhor. E por último, meus irmãos, nessa breve reflexão, vivi fariseu, vi uma luz, ouvi a voz, eu não fui desobediente, ó Rei, glória a Deus. Que também, irmãos, possamos falar como o apóstolo Paulo falou: não fui desobediente, obedeci ao Senhor, obedeci à palavra de Deus, obedeci aos meus pastores, obedeci em tudo ao Senhor, glória a Deus, porque nós obedecemos por amor, não é por dor, não é com cara feia, obedecemos porque sabemos que a melhor coisa que nós fazemos como crente é obedecer à voz do Senhor. E por último, o versículo 22 é uma coisa linda, diz assim: permaneço até o dia de hoje. Glória a Deus, permaneço até o dia de hoje. É a quinta declaração do apóstolo Paulo. Uma coisa é ter um grande começo, com visões, vozes, a luz que brilhava como o sol. O que é bem diferente você ser lançado na prisão por amor a Jesus Cristo. Isto é perseverar. Permaneça até hoje. Glória a Deus. Quando as coisas estão bem, eu permaneço crente. Quando as coisas estão difíceis, eu devo permanecer crente. Mas tem crente que é o contrário, irmãos. Quando as coisas estão fáceis, permanece crente. Mas quando as coisas estão difíceis, se desvia do evangelho, se desvia da igreja, perde pastor, perde a comunhão com os irmãos, perde tudo. Essa quinta declaração do apóstolo Paulo é uma grande lição para nós, jovens obreiros. Independente de qualquer desafio, independente de qualquer coisa, nós permanecemos até o dia de hoje servindo ao Senhor. Glória a Deus. Paulo foi salvo pela graça de Deus. Primeira carta aos Coríntios 15:10. Foi a graça de Deus que capacitou o apóstolo Paulo a servir. O apóstolo Paulo disse: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Glória a Deus. E no verso 22 diz: e com a ajuda, mas com a ajuda do Senhor, com a ajuda de Deus. Irmãos, nós permanecemos até o dia de hoje pela graça de Deus. Nós permanecemos até o dia de hoje. Nós estamos aqui continuando servindo ao Senhor, independente de qualquer coisa. Se nos lançarmos nas covas dos leões, estaremos com o Senhor. Se for para andar sobre as águas, caminharemos com o Senhor. Se for lançado nas prisões, estaremos com o Senhor. Glória a Deus. Permanecemos até hoje, independente de qualquer circunstância, independente dos problemas, independente das perseguições, independente se as coisas estão difíceis, nós permanecemos até hoje servindo ao Senhor. Estamos de pé porque o Senhor tem nos ajudado. Reconhecemos que o Senhor tem nos ajudado, o Senhor é a nossa força. Concluímos essa breve reflexão, irmãos, expressando Atos capítulo 26, verso 8, que diz: então o rei Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco você me convence, ou por pouco você me convenceu a me tornar um cristão. Olha, irmãos, tem gente que é assim, ouve a palavra de Deus e diz: não, por pouco eu vou obedecer. Rapaz, quase que eu obedeço, quase que eu recebo a palavra, quase que eu me converto. Irmãos, este quase não existe na gramática celestial, ou é ou não é. O rei Agripa diz: quase você me converteu, ó Paulo, a me tornar um cristão. Então diz: por essas poucas palavras, você acha que eu ia me tornar um cristão? Aí Paulo disse: irmãos, que sabedoria do céu. Peço a Deus que faça com que
por pouco ou por muito. Olha aí. Eu peço a Deus que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que me ouvem, venham a ser alguém como eu, venha a ser um servo de Deus. Quem está ouvindo esta palavra, eu também profetizo sobre a sua vida. Eu espero que você venha a ser um servo de Deus. Se você está desviado da igreja, eu espero que você se converta e renove a sua aliança com o Senhor. Paulo diz, eu peço a Deus, todos que ouvem essa palavra, que vocês venham a ser alguém como eu, mas sim essas correntes, porque o texto diz que Paulo estava em um tribunal acorrentado. Eu quero que vocês se convertam, como eu sou convertido, mas sem as correntes. Glória a Deus. Então Paulo deu assim uma indireta grande ali naquele rei. Por pouco não se converteu. Só a eternidade irá. Tem gente que por pouco não aceitou a Jesus. Irmão, por pouco não entra no céu. Não existe meio termo. Ou é um crente, ou aceita Jesus, ou se converte e confia no Senhor. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos concluir com louvor. Nós iremos fazer diferente. Nós iremos orar e orar ao Senhor, glória a Deus, e ministrar a bênção apostólica. E após a bênção apostólica, nós vamos terminar o culto com muito louvor. Amém? Vamos orar e vou dar a bênção apostólica, mas não terminou o culto. Após a bênção apostólica, você ainda vai ouvir um louvor muito especial, que será a última mensagem de hoje. É o próximo louvor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Eu peço a Deus que você tenha um final de semana abençoado, maravilhoso. Continue orando por nós, irmãos. Não está sendo fácil. Alguns companheiros, ministros, tombaram na batalha contra a Covid-19. A orientação do nosso pastor, Antônio José, é que continuemos com prudência, usando o uso da máscara, respeitando o distanciamento social e o álcool em gel. Os irmãos continuem com prudência. Esperamos no Senhor que logo mais essa vacina esteja disponível para toda a igreja e possamos, enfim, estar todos juntos novamente, como nós gostamos, com calor humano, bendizendo ao Senhor. Vamos orar, meus irmãos, depois de uma palavra tão especial, aleluia. Nós ouvimos sobre as 5 defesas do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Não fui desobediente, nós também não vamos ser desobedientes, vamos continuar no caminho estreito, servindo ao Senhor. Vamos orar e hoje vamos fazer diferente. Nós já iremos fazer a oração final, a bênção apostólica, e nós iremos concluir o culto com mais um louvor para a glória de Deus. Vamos concluir o culto com muito louvor e adoração. Então, após a bênção apostólica, você permanece que teremos mais um louvor edificante para a glória de Deus. Soberano e eterno Deus, querido Pai, graça te damos, Senhor. O caminho é estreito, aleluia, mas o Senhor tem cuidado de nós. Nós somos perseguidos, mas nós queremos, assim como o apóstolo Paulo, nesta carta maravilhosa, nos ensina, Senhor, glória a Deus, em Atos dos Apóstolos, que seremos, Senhor, defensores, apologistas da fé em Jesus Cristo. Em qualquer lugar, para qualquer pessoa, estaremos defendendo a fé e compartilhando as bênçãos do Senhor. Pai querido, amado, em nome de Jesus, abençoa cada ouvinte, aleluia, que o Senhor possa fortalecer a todos nós nesta noite. A quem ouviu a palavra, seja abençoado em nome de Jesus. Pai querido e amado, nós te agradecemos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Pai Celestial, as consolações do Espírito Santo, seja sobre toda a tua igreja, desde agora e para todo sempre. Amém.
que assim solidão não vai trazer a solução pro seu sofrer. Não há razão pra viver tão triste assim. Existe alguém que sofreu em seu lugar. Acredita, Ele é vida. Não estou aqui pra fazer a sua cabeça, mas pra dizer que nem tudo se perdeu. Acredita, existe um Deus, Ele vai lhe estender a mão e abraçar e acalmar o teu coração. Ele vai te levantar do chão e estará para sempre ao seu lado. Acredita nesse amor maior que sofreu até morrer pra lhe salvar. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, Jesus. Aleluia. Ele vai te levantar de chão e estará a acalmar o teu coração. Ele vai te levantar do chão, te abraçar e acalmar o teu coração. Acredita nesse amor maior que sofreu até morrer pra lhe salvar. Obrigado, Senhor.